Bom dia, queridos. Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Gostaria de falar uma palavra do Evangelho nesta manhã e hoje eu gostaria de falar sobre o fato de que ver Deus em Jesus é um milagre absoluto. Eu não estou falando sobre ver Deus na vida de Jesus, porém, eu estou falando sobre olhar para Jesus e ver Deus mesmo. É um milagre que é absoluto. Mesmo como Tomé, João capítulo 20, versículo 28, ele declarou estas palavras sobre Jesus: Senhor meu e Deus meu. Nas palavras de Tomé, ele viu a Deus. E esse milagre só aconteceu na vida de Tomé quando ele viu Jesus ressuscitado, quando ele se tornou uma testemunha ocular da ressurreição de Jesus. 1 João capítulo 5, versículo 20, também nas palavras de João, ele viu a Deus quando ele diz: Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mesmo como nas palavras de Paulo, acontece o mesmo quando ele diz em Romanos capítulo 9, versículo 5, ele diz: Ele é Deus bendito sobre todos. Amém. Mesmo também quando Paulo ele diz em Tito capítulo 2, versículo 13, Paulo ele declara a respeito de Jesus, dizendo: o grande Deus e nosso Salvador Jesus. Ver Deus em Jesus é um milagre que é absoluto. Mesmo como Isaías o chama, dizendo no seu livro sobre Jesus: Ele é um Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, o Criador. E Jesus mesmo também, ele diz a respeito de si mesmo em Apocalipse 1 e versículo 17, dizendo: Eu sou o primeiro e eu sou o último, eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. Crer em Deus para a mente humana, natural, já é um absurdo. Agora, quanto mais absurdo é para a mente natural humana, é crer sobre Deus em Cristo, ou crer que Cristo é Deus mesmo. Teologia nenhuma pode crer nisto, Deus em Cristo. Religião nenhuma pode crer nisto. Sábio nenhum pode crer nisto. Judeu nenhum pode crer nisto. Filósofo nenhum pode crer nisto. Homem nenhum por si mesmo é capaz de crer nisto. O crer sobre isto, Deus em Cristo, Cristo é Deus mesmo, não vem de nós, como a Escritura nos ensina, não vem dos homens, não vem do intelecto, não vem de sabedoria humana. Crer sobre Deus em Cristo simplesmente é um milagre absoluto. Crer sobre Deus em Cristo não é algo que é lógico, não é algo que é óbvio, não é algo que é do raciocínio humano, nem do intelecto. Crer sobre Deus em Cristo é milagre
absoluto. Como que nós podemos crer nisto? Que o Criador de todo o universo, como João diz em João capítulo 1, versículo 1 até o 3, falando sobre ele mesmo, sobre Jesus. Ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus mesmo. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. João diz que ele, Jesus, ele não é somente o Criador de tudo, universo, mas também ele é o sustentador de tudo, sustentando pela palavra do seu próprio poder. Como que nós, sendo humanos, como que nós, sendo totalmente finitos, podemos crer sobre isto, que Deus, ele se fez semelhante aos homens, como Paulo ele fala em Filipenses capítulo 2, versículo 5, versículo 6 e até o versículo 7, onde nós podemos ver a kenose, o esvaziamento de Deus. Como que nós podemos crer sobre isto, se não for por um milagre, se não for por uma intervenção de Deus? Que Deus, Paulo ele fala que Deus se manifestou em carne em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 16. Paulo ele diz: grande é este mistério, Deus se fez carne, ou se encarnou. Deus ele se fez carne por meio da encarnação. Então Paulo ele diz: foi Deus que se manifestou em carne, não foi uma outra pessoa, porém ele diz: foi Deus mesmo. Que homem que pode acreditar sobre isso por si só? Ninguém, e nem homem é capaz de acreditar sobre isso por si só. Por isso, crer sobre Deus em Cristo Jesus é um milagre que é absoluto. Porém, se você ganhou este olhar sobre Deus e Cristo, você pode olhar para Ele e você pode ver Deus mesmo. Então, isto é um milagre que é absoluto. Isto não veio de você. Você não consegue ver isto por você só. Não vem dos homens. Não foi e não é o homem por si só que consegue ter essa luz. Simplesmente é milagre. Simplesmente é uma revelação de Deus. E isto, quando nós lembramos de Pedro, por exemplo, não foi exatamente o que Jesus diz a Pedro, quando Jesus ele perguntou: e vocês, quem dizem vocês que eu sou? E Pedro ele confessou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor é Deus mesmo, habitando um corpo de carne e de osso. Jesus ele falou: esse discernimento, este enxergamento a respeito de mim, Pedro, não vem de você, não vem da carne, mas foi o meu Pai quem tu revelou eu para você. Jesus falou: foi revelado, foi milagre, não veio de Pedro. Não foi o que Jesus diz quando ele diz ali no mesmo contexto: graças te dou, Pai, porque ocultaste estas coisas aos grandes e entendidos, porém revelaste aos pequeninos. Revelaste aos pequeninos. É o Pai que revela o Filho. Jesus diz
e é o Filho que revela o Pai, não vem de nós. Portanto, se nós estivéssemos lá nos dias de Jesus em Jerusalém, e ele não fosse revelado a nós por o Pai, como foi revelado pelo Pai a Pedro, nós também não iríamos crer sobre Deus em Cristo Jesus, ou seja, que ele é Deus mesmo, habitando um corpo de carne de osso. O máximo que alguém sem a revelação, sem a intervenção de Deus, sem um milagre, pode crer sobre Jesus é o que Nicodemos ele declara. O que Nicodemos ele declarou sobre Jesus? Nicodemos ele declarou: eu sei que ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Então, isto é o máximo que alguém sem a revelação sobre quem Jesus, isto é o máximo que alguém sem a revelação pode crer sobre ele, sobre Jesus. Que Nicodemos declarou aqui, por exemplo. Nicodemos ele declarou: ele é um profeta, ou ele é um homem de Deus, ou ele é um homem cheio de Deus. Este é o máximo que alguém sem a revelação, sem a intervenção do Pai pode crer sobre ele, sobre Jesus. Ele é um profeta, ele é um homem de Deus, ele é um homem cheio de Deus. Porém, esta lógica de Nicodemos, sem a revelação do Pai sobre Jesus, não chegou nem perto de quem estava ali com ele, na frente dele. Por isso Jesus, ele diz a Nicodemos: Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver. Olha, eu estou aqui na sua frente. Não pode ver. Se alguém não nascer de novo, não pode enxergar. Sem a revelação, sem o milagre, sem o Pai revelar o Filho, não pode se ver Deus em Cristo Jesus. Ou seja, que aquele que estava ali, habitando aquele corpo de carne e de osso, que levou o nome de Jesus, ele é o Cristo, ele é Deus mesmo, habitando o corpo de carne e de osso. Porém, nós encontramos que os cegos, os aleijados, os leprosos, demoniados, prostitutos, ladrões, analfabetos, com a revelação de Deus, com o milagre de Deus, com a intervenção de Deus, somente com uma voz, lá no seu coração, aconteceu o milagre, aconteceu a revelação. Eles olharam para Jesus e eles viram Deus mesmos, e eles o adoraram como se adora Deus mesmo. Portanto, queridos, ver Deus em Jesus, olhar para Jesus e ver Deus mesmo é um milagre que é absoluto. Isto não vem de nós, não vem do homem. É o Pai que revela o Filho e é o Filho que revela o Pai. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe cada um de vocês. Amém.